Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andemberg para mais uma aula de História do nono ano, a segunda parte, né, do capítulo 5, pessoal, do oitavo ano. Segunda parte do capítulo 5, a Revolução Industrial, e dessa vez vamos falar aí sobre a situação dos trabalhadores. Como é que ficava a situação dos trabalhadores nesse período aí do capitalismo do século XVIII, século XIX, né? Porque já sabemos para que serviu a Revolução Industrial. Além dessa mudança técnica e tecnológica da atividade produtiva, quem se beneficiou-se nesse jogo foi, nessa mudança, de forma abundante, foi as classes privilegiadas, a classe burguesa, a burguesia industrial, enquanto os trabalhadores, o operariado, estiveram em uma situação extremamente delicada, muita exploração, baixos salários, condições precárias de trabalho, um pouco disso a gente vai entender sobre isso aí. E a luta dos trabalhadores, os trabalhadores reagiram, não ficaram de cabeça para baixo, não abaixaram a cabeça. Diante das dificuldades no meio rural, atraídos pelo trabalho nas fábricas, muitos camponeses e pequenos artesãos migraram para as cidades industriais, que se transformaram em um verdadeiro aglomerados humanos. As grandes cidades inchadas, né? Os grandes centros urbanos inchados. Em 1880, Paris se somava a 3 milhões de habitantes. Em Londres, 4 milhões. Você sabe o que é, em pleno século XIX, uma cidade com 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes? É uma capacidade absurda, enorme. A organização espacial dessas cidades também mudaram, né, com as reformas urbanas. E tinha uma coisa nessas cidades muito clara, de uma distinção muito clara, em que quem vivia bem e quem vivia mal. Era uma organização espacial extremamente estratificada, extremamente separada, dividida por camadas de fato. Refletia o distanciamento cada vez maior entre os dois extremos da estrutura social, entre o operariado e a burguesia. Os burgueses, pessoal, procuravam morar em bairros arborizados e dotados de serviços públicos, bem distantes da poluição das indústrias e da pobreza dos bairros operários. Os coitados operários viviam em bairros próximos das indústrias, grande poluição, sem água, sem saneamento, condições precárias, falta de higiene, falta de água, energia. Essa era a condição. Engraçado que não se difere muito do dia de hoje, não, né? Não se difere muito do dia de hoje, não. Os trabalhadores, você vê que o operariado, os trabalhadores até hoje vivem nessas condições, enquanto a burguesia, os grandes capitalistas, os governos estão em situações, aqueles que estão à frente do governo estão em situações de privilégio. Os trabalhadores faziam jornadas, pessoal, para vocês terem ideia, de 14 a 18 horas diárias, em péssimas condições de higiene e segurança, recebendo pagamentos geralmente irrisórios, baixíssimos, insignificantes. Mulheres e crianças também trabalhavam, vale lembrar, e tinham remunerações ainda menores. Essas condições subhumanas de trabalho gerou reações, galera. Reações coletivas. A galera foi para cima, os trabalhadores foram para cima. Na década de 1810, liderados por um trabalhador chamado Ned Ludd, operários da indústria têxtil começaram a destruir as máquinas das fábricas, consideradas culpadas por sua miséria, uma vez que tirava o trabalho de centenas de indivíduos. Conhecido como ludismo, o movimento foi duramente reprimido e os envolvidos punidos com morte e deportação. O ludismo foi uma das primeiras faces do movimento operário. Ele basicamente era um movimento de revolta de classe, mas além de atacar o patrão, além de fazer críticas ao patrão por conta das condições de trabalho, eles também quebravam as máquinas contra a forma de como o patrão enxergava a atividade produtiva e também condenando a tecnologia, alegando que a tecnologia gerava desemprego, miséria e por aí vai. Nessa mesma época, os trabalhadores britânicos também buscavam se organizar nos sindicatos, que antes eram chamados trade unions. A associação também tinha as associações de auxílio mútuo, que apoiavam os operários e suas famílias em caso de doença, morte e desemprego. Isso, pessoal, por exemplo, esses direitos, por exemplo, aposentadoria, direito à saúde, isso é uma reivindicação dos trabalhadores, porque a burguesia estava pouco se lixando para isso, para a gente tivesse isso. Isso é algo histórico, em que infelizmente os governos atuais, principalmente o atual, o nosso,
E, quer dizer, o atual. Não é nem só o atual hoje, mas até os governos anteriores atacavam frontalmente nossos direitos, atacavam frontalmente. Isso ocorre no Brasil desde os anos 90. Né? Na verdade é muito antes, mas os anos 90 para relembrar a nossa. Fazer uma reflexão. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui. Essas conquistas sociais que nós temos, direitos sociais fundamentais, acesso a seguro-desemprego, aposentadoria, pensão, encostar quando estiver doente, essas coisas, todos esses direitos aí que vocês já ouviram falar. Isso aconteceu graças à luta dos trabalhadores. E graças também às suas formas de organização, que serviram de exemplo para serem implementados como política de Estado. Vamos lá, proibidas pelo Estado, essas associações também lutavam por melhores condições de vida e de trabalho, organizando manifestações, greves e outros protestos. Graças a essas lutas, os sindicatos acabaram sendo reconhecidos oficialmente como legítimos representantes da classe trabalhadora, os sindicatos. Muitas conquistas que obtiveram, como salário mínimo, redução da jornada de trabalho, assistência social, aposentadoria e o repouso semanal remunerado, compõem hoje a legislação trabalhista de muitos países. Foi graças à luta dos trabalhadores do mundo inteiro que conseguimos diversos direitos significativos para a existência humana, para a vida humana. E que hoje, infelizmente, estão querendo acabar. Estão querendo voltar ao que era a Revolução Industrial lá no início. Vamos lá, alguns direitos, né, trabalhistas aí importantíssimos, cronologicamente falando lá. Vamos lá. Direito à greve, que antes vale lembrar que greve era proibido. Era chamado de vagabundo, né, que fazia greve. Imagina, o cara trabalhava 16, 18 horas, era chamado de vagabundo quando fazia greve. Absurdo, né? 1833, proibição do trabalho para menores de 9 anos na Inglaterra. Os direitos que foram conquistando. A legislação, né? 1841, proibição do trabalho para menores de 8 anos na França. 1847, limitação de 10 horas de trabalho para mulheres e crianças na Inglaterra. 1850, limitação de 10 horas de trabalho para todos. 1871, reconhecimento de sindicatos. 1883, criação do seguro de doenças. Olha, um direito conquistado na Alemanha. Ó. Saúde, o quanto hoje é importante, né, ter o SUS, o sistema de saúde, com todos os problemas, mas é ele que assegura a população pobre. E esse direito de conquistar a universalização da saúde foi um direito dos trabalhadores. Olha o histórico aí. Ó. 1884, criação do seguro de acidente de trabalho. Reconhecimento dos sindicatos na França. 1889, criação do seguro de velhice e de invalidez. 1898, legislação sobre acidentes de trabalho na França e na Alemanha. Até segurança do trabalho, porque o operário, o patrão não está ligando muito para acidente de trabalho, não. Quem conquistou isso foram os trabalhadores. E muitos desses trabalhadores, quais eram os ideais dele? Era somente as reivindicações pelas reivindicações no campo econômico? Ou tinha programas e propostas políticas de mudança radical da sociedade? Tinham sim. E nós vamos falar de algumas propostas políticas, ideologias políticas que eram contrárias ao capitalismo, eram contrárias à organização burguesa, à visão e organização burguesa. Vamos lá, ao longo do século XIX, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo inspiraram diversas correntes do pensamento que defendiam a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdades e miséria. Destaca-se o socialismo utópico, o socialismo marxista, que é o socialismo chamado científico, viu galera? E também o anarquismo. Socialismo utópico, vamos lá, quem era o socialismo utópico? Ela é uma corrente de pensamento que defendia a construção de uma sociedade livre de desigualdades sociais. Seus críticos afirmavam que a teoria não apresentava soluções concretas para atingir esse objetivo. Recebeu seu nome porque suas ideias lembravam sobre utopias, né? Utopias, o que é utopia? Com base no escrito de Thomas More. É o termo referente a uma sociedade imaginária, onde um governo organizado da melhor maneira proporcionava ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz. Outras definições são projetos irrealizáveis, fantasia e por aí vai. Esse é o sentido da utopia. Mas a questão é que os socialistas utópicos, os principais eram quem? Na França, Saint-Maximin, Lucien Blanc, Charles Fourier e Proudhon, que é um dos mais conhecidos, né? Fourier pregava a criação de uma sociedade de iguais. Fala Strait. Fazendas coletivas agroindustriais, com cerca de 100 mil pessoas, sem destruir a propriedade privada. Oi?
faz de sua fábrica uma colônia modelo, com base no sistema de com base no sistema de cooperativa de consumo e de produção, tratando os trabalhadores por iguais. Das propostas utópicas, cedo ou tarde fracassaram. A maioria delas nem chegou a ser testada. Mesmo assim, o socialismo utópico refletiu o repúdio à situação da desigualdade social gerada pela industrialização e, com base nisso, os seus autores buscaram propor, mesmo que de forma idealizada, uma alternativa ao sistema capitalista vigente. Aqui, Proudhon. Em modo geral, os socialistas utópicos eles não tiveram, do ponto de vista, um programa claro sobre como deveria enfrentar o capitalismo, como deveria gerir uma nova sociedade. Existia vários pensadores, várias perspectivas, várias lutas em defesa desse socialismo. Não tinha uma clareza acerca da crítica real ao capitalismo e como se deveria substituir e construir uma nova sociedade. Vale lembrar que o termo socialismo utópico foi dado por Engels, fazendo uma análise sobre o que eram esses socialistas e fazendo uma crítica a eles, por isso que chamavam eles de socialismo utópico. Vamos agora falar dos críticos ao socialismo utópico, né? Os chamados socialistas científicos, né? Socialismo marxista ou socialismo científico. Basicamente, o pai dessa corrente é o Karl Marx e o Friedrich Engels. De acordo com esses dois pensadores, a sociedade mais igualitária ou socialista surgiria com a eliminação da propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia, que tomaria o poder do Estado por meio de uma revolução. Essa era a proposta, essa era a perspectiva do Marx e do Engels, dos processos de transformação, né? Defendia uma mudança radical, em que quem fosse a vanguarda desse processo revolucionário eram os operários. Ele tomasse o poder, abolisse a propriedade privada, estabelecesse uma nova sociedade, uma sociedade justa e igualitária, sem classes sociais. Em suas obras, criticava o processo de exploração das classes operadas pela burguesia, possuidora dos meios de produção. Como alternativa a esse quadro, propõe uma revolução proletária, ou seja, a tomada de poder pelos proletariados. Isso encontra-se no manifesto do Partido Comunista, um livrozinho, um manifestozinho. A mais importante obra de Engels foi A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E entre as principais de Marx se destaca O Capital, que ele faz uma análise, vai destrinchar de forma extremamente detalhada o que é o capitalismo, né? Eles acreditavam que a ordem socialista iria alimentar as desigualdades econômicas, eliminar, as desigualdades econômicas e sociais, até culminar numa constituição de uma sociedade comunista. A sociedade socialista para Marx e Engels era uma sociedade de transição para chegar ao comunismo. O comunismo seria uma sociedade sem Estado, sem nenhum tipo de contradição do ponto de vista de relação de poder, de propriedade privada, de Estado, de dominação, de hierarquização, onde todos os produtores se beneficiavam, onde todos os seres humanos, através da sua produção, se beneficiavam das atividades. Nessa etapa final do desenvolvimento, chamada pós-socialismo, haveria uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjunto social aquilo que seria capaz de oferecer e receberia o que precisasse, de acordo com suas necessidades. Para fundamentar suas ideias, os dois teóricos partiram de uma perspectiva histórica da evolução social e de uma rigorosa análise da estrutura capitalista, criticando e diferenciando-se da corrente socialista utópica. Por isso, o socialismo de Marx e Engels é denominado de socialismo científico ou marxismo. Aqui é o Marx, né? O Papai Noelzinho. E aqui é o Engels, o grande amigo. Vamos lá, agora a última corrente. O anarquismo, mais radical, né? Uma postura mais radical. É uma corrente teórica que defendia a destruição dos estados e formas de opressão, seja elas exercidas pelo Estado, ou pela propriedade privada, ou pela família. Seus adeptos tornaram-se opositores dos marxistas porque discordavam de qualquer tipo de governo, de qualquer estado, da qual os socialistas marxistas defendiam, né, que tinha que ter um processo de transição, tendo um regime socialista. Esse regime socialista teria governo, teria estado. Os anarquistas são totalmente contra isso, deveria acabar de forma radical o Estado, o governo, os estados e governos, e propriedade privada. E um dos principais pensadores foi um russo chamado Mikhail Bakunin.
né? Esse rapaz simpático aqui. Era um adversário político era um adversário político de Marx. Piotr Kropotkin, também outro anarquista russo. Esse anarquismo teve muita força na Rússia. Os defensores de uma nova ordem. Quem eram os que defendiam? Né, tinha a oposição, as ideais burguês, as ideais operárias, perdão, as ideologias operárias, socialismo utópico, socialismo marxista e anarquismo, e tinha os liberais, né, os que defendiam a sociedade capitalista, que eram contrários às perspectivas socialistas. Né. Acreditavam que as dificuldades só seriam solucionadas com o progresso industrial. Eles compartilhavam a teoria de Adam Smith, que é o pai da economia, né, o pai do liberalismo. Autor da obra A Riqueza das Nações e defensor da livre concorrência e da divisão do trabalho. Entre os principais teóricos do liberalismo industrialista se destacou-se David Ricardo. Vale lembrar que Marx é um crítico desse economista. Né? Em seu livro Princípio da Economia Política e Tributação, ele defendeu a lei férrea dos salários, segundo o qual o preço da força do trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à subsistência do trabalhador. Segundo o qual o preço da força do trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à subsistência do trabalhador. David Ricardo defendia basicamente o termo no sentido do salário mesmo, né? Salário vem de sal, basicamente no sentido de entender o que é alimentação, né? Basicamente surgir para se alimentar, somente para a sobrevivência. A defesa da nova ordem trazida pelo crescimento industrial, surgiu uma corrente de pensamento denominada darwinismo social, assim nomeada por aplicar os princípios da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, na compreensão da organização social. Segundo essa doutrina, a concorrência entre os indivíduos promoveria a seleção dos mais fortes e, consequentemente, a evolução da sociedade. Essas ideias não foram desenvolvidas por Darwin, mas por pensadores e economistas posteriores, como o filósofo Herbert Spencer, o teólogo William Summer e por aí vai. Outro pensador que exerceu grande influência no liberalismo industrialista foi Thomas Malthus. Pensando no crescimento da população, superaria a produção de alimentos, propôs eliminar a assistência dos pobres para conter o aumento potencial. Eliminar a assistência aos pobres para conter o aumento populacional. Vale lembrar que além da reação, né? Além da ofensiva operária, propondo novas alternativas e também propondo a destruição do capitalismo, existiam as ideias contrárias, eram as ideias liberais, né? Que defendiam a manutenção desse regime e até mesmo com embasamento com ideias extremamente preconceituosas, discriminatórias, hierarquizantes, naturalizantes, que legitimavam a ordem burguesa, legitimavam a exploração do trabalho. Então, galera, finalizo essa segunda parte, finalizo o conteúdo. Eu quero que, mapa dos saberes, é importante vocês terem uma anotação, fazer uma anotação direitinho. E agora, por fim, como sempre, fazer as atividades do livro, né? Todas as atividades do livro. Tá bom? Façam essas atividades, que na próxima aula eu vou corrigir todas. Então é basicamente isso, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.